Olá, meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde. Tá eu aqui para mais um vídeo. Contar uma página do meu livro, que é umas coisas muito difíceis de entender, ainda mais quando a gente é criança. Mais difícil fica entender algumas coisas. Quando meu pai reapareceu, como eu disse para vocês em um outro vídeo, que o meu pai reapareceu, eu era bem pequena, mas eu já sabia o que era maldade, o que era ruindade e o que era ser bom. E quando ele reapareceu, eu sempre tive o pé atrás com meu pai. Eu nunca achava que meu pai era verdadeiro. E ele chegou, ele trouxe que eu me lembro que antigamente o pessoal falava, era uma capanga de couro, um negócio assim que ele trouxe. E aí, ele andava sempre com aquela capanga de um lado. Ele nunca desapartava daquele embornal. Eu me lembro que era arredondado e tinha uma tampa e era tudo costurado de couro. Ele era um couro costurado de outro couro. E ali onde que era aquela tampa também tinha umas cordinhas que amarrava. Me lembro como hoje. E ele não soltava aquela embornal. Por sei lá como é que o povo falava, era embornal, capanga, era uma coisa assim desse tipo. Ele nunca separou daquele embornal. Até que um dia ele foi tomar banho e eu aproveitei enquanto ele estava no banheiro e fui ver o que tinha daquela capanga. Nessa época a gente morava em uma casinha num lugar chamado Belém, que a gente tinha ganhado para morar, né, de favor. Aí eu aproveitei enquanto ele estava no banho e fui lá bisbilhotar, como eu era muito curiosa, fui bisbilhotar o que tinha naquela capanga. E foi aonde eu me deparei com 3 registros de nascimento e 3 fotos de uma das crianças. Aí eu me lembro do nome, eu me lembrava do nome, do sobrenome dos meninos. Aí eu pedi uma pessoa que era da minha confiança, né, para anotar aqueles 3 nomes para ir me dar. Mas aí eu não tinha endereço, não tinha telefone naquela época, não tinha como, e também eu era criança, ninguém, e nem que eu tivesse um telefone, não tinha capacidade de ligar para ninguém, porque eu só tinha 10, 11 anos. Aí, né, eu peguei aqueles 2 papelzinhos e guardei, botei num lugar seguro e sempre eu renovava aqueles nomes, né? Sempre eu renovava aqueles nomes. Quando eu via que o papelzinho estava rasgando, eu conseguia copiar os nomes de novo e guardava de novo. Aí fiquei por muitos anos assim. Não tinha como eu entrar em contato. Não tinha como, assim. A gente nunca teve uma ligação com a família do meu pai. A gente nunca teve, né? Depois de muitos anos foi que eu conheci 2, 3, 4 tias e pronto. A gente nunca teve relação assim, uma família do meu pai por perto. E mesmo que tivesse, eles não iam contar o que meu pai tinha aprontado, né? Aí, quando foi 2010 que eu adoeci, assim, aí, peraí, só voltando lá atrás. Aí, né, e eu sempre tinha o pé atrás, a gente tornou mudar dessa fazenda para um outro lugar, para uma outra fazenda. Minha mãe trabalhava, eu pequena, mas a gente trabalhava na fazenda. E só que aí o marido o dono da fazenda, que era o marido da senhora lá, dona da fazenda, ele ia para Guajeru, né, fazia a compra, vinha trazia no fundo do carro, aí falava, essa compra aqui é pro pessoal que tá morando lá na casinha, você entrega.
Aí ela ficava segunda, terça, quarta. Ele ia entregar a compra na quinta-feira. A gente passava fome e ela pirraçando. Só que o marido dela não sabia que ela fazia isso. Aí um dia minha mãe se injuriou, não aguentou mais, né? E ela disse que ia embora para casa do meu avô. Aí foi quando o homem perguntou por que ela estava indo embora. Ela falou, não, porque eu não vou ficar aqui passando fome. Mas passando fome como se toda semana eu traga comida. Ela falou, não, vocês não traz nada toda semana, vocês faz compra na quinta-feira para trazer pra gente aqui. Aí foi onde que minha mãe falou um monte para ele, né? Eu também tinha machucado a perna no serviço. Eu machuquei feio a perna. E aí a gente resolveu voltar para casa do meu avô, né? Aí eu tinha uma porca e uma novia que eu tinha ganhado. A gente levou embora, essa porca tava com 3 leitãozinhos. A gente levou embora, aí eu tinha aproveitado o milho, mas a gente bateu o milho, deu 11 sacos, lembro que nem hoje, deu 11 sacos de milho, 11 sacas de milho. E aí ela conversou com um senhor que morava perto da casa do meu avô. Aí o senhor falou, não, eu lhe vendo um pedacinho de terra, pra você fazer uma casinha pra vocês ficar. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro, o que eu tenho é uma porca que tá parido, uma novilha que minha menina ganhou e um milho que eu colhi. Ele falou, eu pego. Minha mãe pegou e entregou as coisas para ele. Na segunda-feira minha mãe foi passar o documento do terreno. Aí a gente ficou morando no fundo, a casa do meu avô era na frente e a casa da minha mãe era embaixo, só que ficava já pelo fundo da casa do meu avô. E aí era foi onde que ela mais teve filho. Ela já tinha 1, 2, e aí ela arrumou mais 3, que a gente é em 6. Ela já tinha eu e outro menino e outra menina. Aí ela foi lá e arrumou mais 3, né? E aí, eu sempre guardando esse papel. Sempre guardando, e tinha um dos meninos que era muito bonito. Eu falo, meu Deus, mas quem é esses meninos, gente? Pelo amor de Deus. O que ele tinha feito? Ele tinha casado com a minha mãe aqui, na Bahia, no Padre. Aí o que ele fez? Foi embora para lá, para Paraná, e lá ele casou de novo, já com a outra mulher. Aí ele tinha filho com ela lá e tinha filho com minha mãe. Quando ele dava vontade de ir para o Paraná, aí ele arrumava uma confusão, dava uma surra na minha mãe, sumia no mundo, ficava 1 ano, 2 anos sumido. E nessa foi, né? Aí quando foi em 2010, foi quando eu sofri o segundo acidente, né? Porque eu não quero entrar em detalhe, eu prefiro dizer que foi um acidente. E aí eu consegui um computador, porque eu ficava muito tempo deitada e não tinha hora que dava um desespero, né? Porque não foi nada fácil. Aí nessa eu comecei a futucar no computador e eu falei, eu tenho um nome e o sobrenome, então pelo nome e sobrenome eu vou achar essa pessoa. Mas as pessoas falam que isso não acontece. Acontece, gente, porque aconteceu comigo. Aí eu já era amiga de um dos meus irmãos. Nossa, eu era louca por causa dele, porque ele era muito bonito. Ele é muito bonito. Nossa, e a gente conversava, a gente batia papo. Aí, um dia, não precisou nem usar as fotos, os nomes, né? Porque um dia eu postei uma foto do meu pai nas redes sociais e a gente era amigo do Fei, né? E aí, o que acontece? Ele viu a postagem da foto do meu pai. Ele entrou em contato comigo, né? Esse homem é o Kessil. Eu falei, é pai. Aí ele, não, esse homem é meu pai. Eu, não, esse homem é meu pai. E ficou aquela confusão, né? Eu mais ele, um é pai de um, é pai do outro, é pai de um, é pai do outro. Aí eu lembrei dos nomes. Aí eu peguei os nomes e falei, você é fulano, você tem um irmão pro nome de fulano, tem outro pro nome de ciclano, e deu os nomes pra ele, né? Aí ele falou, na verdade, nós somos irmãos mesmo. São 3 irmãos.
E agora eu acho que você é minha irmã. Eu acho que você é minha irmã. Ah, mas quando meu pai ficou sabendo dessa história, meu pai virou uma fera comigo. Aí ele ficou de mal comigo, falou que eu tava forçando a vida dele, que não era pra mim fazer isso, que eu tinha que parar. Eu falei, parar por quê? E minha mãe também ficou, coitada, passada, né? Porque ela acreditava que ele era casado só com ela. Aqui na Bahia, que ele casou com minha mãe tinha 14 anos. Quando a minha mãe engravidou, ele sumiu no mundo, foi para Paraná. Lá em Paraná ele casou com essa outra mulher. Quando a mulher tinha 3 filhos, ele largou a mulher e veio atrás da minha mãe. Aí foi na onde todo mundo ficou sabendo, né, dos irmãos. E a gente já procurou os outros, já procura conversar com os outros. A gente ficou muito, assim, feliz porque a gente não tinha culpa, nem eles também, né, do que tinha acontecido. O único culpado foi meu pai e mais ninguém. E aí, gente, aí ele ficou, aí indo e voltando por muitos anos. Ele fazia isso, ele vinha para aqui, ficava um tempo, ia para o Paraná, ficava um tempo. Ele começou a trabalhar na prefeitura aqui, pediu licença e ia para lá, ficava, daí que os meninos botou ele para correr. E aí, nisso aí, nessa idas e volta, eu já morava na minha casa, né? Eu já tinha minha casa, eu morava na minha casa. Isso antes de eu adoecer. Foi a separação da minha mãe, mas do meu pai. Foi bem antes de eu adoecer, né? De eu sofrer esse segundo acidente. E a minha casa era bem no alto e a casa da minha mãe era numa baixa. Aí os meninos foi tudo, meus irmãos foi tudo lá pra casa. E o meu filho ficou na casa dela, que era o que ela criava, que eu já disse a vocês a história. Aí a gente tava lá em casa, né? Todo mundo conversando na minha casa. Aí o meu menino chegou correndo e pedindo socorro. Aí nisso tinha ficado só uma irmã minha mãe e o meu menino. E ele. Aí meu menino chegou correndo que o pai tava matando ela. Tava batendo nela. Você nem se pode falar essa palavra aqui. Aí a gente desceu todo mundo correndo, desesperado. Quando a gente chegou, a minha mãe estava com o rosto todo quebrado. A minha irmã estava com a mão quebrada. E aí a gente foi pra cima, né? Foi tudo pra cima dele. Aí ele deu uma que tava doido, saiu correndo, tirando a roupa no meio da rua. E foi na delegacia denunciar a minha mãe. Aí a gente pegou a madeira que ele tava na mão, que foi com que ele bateu na minha irmã e minha mãe, e nós levamos ela para a delegacia. Com tudo que ela fez comigo, eu ainda defendia ela, ainda e defendo também, né? Porque ela pode ser o que for, mas ela é minha mãe. Aí, quando a gente chegou na delegacia, ele já tava. Quando ele viu minha mãe, a situação da minha mãe, o rosto da minha mãe todo desfigurado, todo quebrado, todo sujo, né? E aí ele saiu correndo da delegacia e sumiu de novo. Aí nessa época ele ficou parece que 3 meses sumido. Minha mãe entrou na justiça, fez uma medida protetiva e ele sumiu, né? Com um monte de tempo sumido. Quando ele voltou, ele já voltou vendendo um terreno que ele tinha na roça. Aí precisava de uma assinatura para poder vender esse terreno. E minha mãe não queria que desse, eu falei, dá sim. Eu posso assinar, porque eu sou a mais velha de todos. Nós vamos assinar e a senhora fica longe dele, a senhora já tem o que da senhora. A senhora vai ficar bem longe dele, porque a senhora tem uma medida protetiva, né? E ele vai ficar no canto dele para lá. Aí eu fui, assinei o papel para ele vender a casa. Aí beleza, né? Ele comprou uma casinha para ele e foi morar sozinho. E a gente acabou se afastando dele. Os filhos tudo se afastou, os de lá de Paraná também não ligavam muito para ele. E eu concordo com eles, porque foi muito difícil o que ele fez com minha mãe, com a mãe deles, né? Mas é isso, gente. Cada dia que passa é uma história nova da minha vida que vocês não conhecem. Para quem não sabe, minha vida foi muito difícil. E isso aqui, gente, que eu tô contando para vocês, não é brincadeira não, isso aqui é real. Eu tô aqui para
um dia, na hora que eu melhorar mais, eu mostrar minha cara pra vocês, né? Mas todos já me conhecem aqui. E como me conhece das outras redes vizinhas, sabe que eu não tô aqui, não é da agora, né? E era muito difícil. Meu pai era uma pessoa muito cruel, muito duro. E a minha mãe também não ficava atrás. Então, a gente sofreu muito, eu sofri muito. E eu peço a Deus que Deus faça a passagem dele para outro plano e que ele não fique aqui na terra sofrendo. Mas é isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha para que eu possa chegar em algum lugar, fazer minha cirurgia. E se Deus quiser, eu vou fazer minha cirurgia e vou ficar bem. Eu peço a vocês para curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo, né? Porque não é de brincadeira, não. É muito sério, gente. É uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas é isso aí, gente. Curta, comenta, compartilha para mais vídeos.